Vamos voltar a falar da coletiva de hoje, comecinho dessa semana, né, com o presidente Lula lá na Malásia, porque na ocasião o petista comentou sobre o déficit que o Brasil tem com os Estados Unidos e afirmou que o país precisa aumentar a capacidade e a qualidade produtiva para melhorar esse índice. Vamos acompanhar. Dentro para ele que era inadmissível a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro, do golpe. Fiz questão de dizer para ele que eram infundadas as informações de que os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Nós provamos que teve um déficit, um superávit de 410 bilhões em 15 anos. Só o ano passado foram quase 22 bilhões de superávit para os Estados Unidos. E que nós não estamos reclamando. Ao invés da gente reclamar o déficit, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa qualidade dos produtos e vender mais. É assim que a gente faz negócio. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Vamos ouvir então mais uma análise aqui dos nossos comentaristas. Krigner, o que significa então para o Brasil aumentar sua capacidade e qualidade produtiva e reduzir essa diferença? Olha, uma coisa que o presidente Lula parece que esquece, Soraya, é que um dos maiores empecilhos, se não o maior, é justamente o Estado, né? Na questão aí da produção, do aumento da capacidade produtiva. Se não fosse o peso do Estado, o tamanho do Estado nas costas dos produtores brasileiros, a nossa capacidade produtiva estaria lá em cima e a gente estaria ganhando muito mais do que nós estamos ganhando hoje. Parece que o presidente Lula faz a defesa da causa própria. Brasil, produza mais, faça mais dinheiro, porque aí o Estado consegue ganhar mais e a gente consegue crescer, inflar a máquina pública ainda mais também. Essa receita não funciona. Tem que reduzir o Estado, sim, ao mesmo tempo que investe na capacidade produtiva, e isso não tem nada a ver com política de outros países. Isso é uma questão de ajuste interno que precisa ser feito. Alan Gani, o presidente falando nessa capacidade produtiva que precisa ser melhorada para a gente tentar reduzir o déficit. É só isso ou dependemos também dos Estados Unidos, claro? Olha só, basicamente é isso, eu sigo o voto aqui do relator Krigner, porque quando a gente fala, né, num Estado inchado, vamos materializar isso, tangibilizar. O que significa isso? Quando o Estado é muito grande, significa que a carga tributária é muito grande para financiar esse Estado. E a carga tributária em cima dos consumidores e em cima das empresas. Também significa que esse Estado se endivida muito com a sociedade, só que o alto endividamento também pressiona a taxa de juros. Portanto, altos impostos e elevadas taxas de juros penalizam o setor privado para produzir mais. E aí fica muito complicado o setor privado brasileiro, as empresas aqui no Brasil, competirem com o resto do mundo. E não falo só com os Estados Unidos, falo também com os países asiáticos, falo também com a União Europeia. Por quê? Porque você tem um Estado que é muito inchado, com altos tributos, com altas taxas de juros e tendo que concorrer ainda com o chinês, que não é fácil. Portanto, é reduzir esse peso estatal e aí, é claro, Nonato, abrir mais a economia. A nossa economia ainda é muito fechada. Então, não é apenas uma questão com os Estados Unidos, mas com o resto do mundo. A gente precisa abrir mais a economia. É claro que vão ter setores perdedores, mas vão ter setores ganhadores e, no agregado, isso é excelente para a população brasileira. Bem, durante a coletiva na Malásia, o presidente Lula afirmou que todas as questões políticas serão resolvidas diretamente entre ele e Donald Trump, citando as sanções impostas contra as autoridades brasileiras. Vamos acompanhar. As questões políticas serão colocadas na presença dos dois presidentes da República, não na mesa de negociação sobre negócios. Quem vai discutir política nesse negócio do Brasil é o presidente Trump e o presidente Lula. Eles vão negociar as taxações, comerciais que foram impostas a nós. Inclusive a questão da legislação, da punição aos nossos ministros, é uma decisão política que vai ser resolvida entre o Trump e eu. Só para não ter dúvida. Portanto, aí a fala do presidente Lula entre ele e o Donald Trump. Ô Gani, queria te ouvir a respeito disso, porque é importante a gente ter essa noção de que os dois é que assinam
né? Tanto o Lula quanto o Trump. Porque eu ouvi um comentário dizendo o seguinte: a cara do Marco Rubio não era nada boa. Aí se você olhar o chanceler brasileiro, também não era nada boa. Os dois estavam ali fechadões. Mas quem assina, no fim das contas, são os dois presidentes, os dois mandatários, não? Exatamente, né? No final das contas, a decisão passa tanto pelo presidente do Brasil quanto o presidente dos Estados Unidos. O que é bastante importante para o governo brasileiro, em termos estratégicos, é deixar as questões políticas à parte, de lado nessas negociações e se ater estritamente às questões econômicas, porque se misturar as questões políticas, aí pode ser um entrave nas negociações de redução tarifária. Por exemplo, se fizer ali uma defesa muito enfática das medidas da justiça contra o Jair Bolsonaro, dado que o Trump apoia o Jair Bolsonaro, ou se sinalizar um apoio a Maduro, etc. Se for nessa linha, isso pode atrapalhar as negociações, por isso, se ater estritamente às questões econômicas, Noná. Kriegner, foi uma conversa de dois negociadores? Já dá para dizer que esse aspecto político saiu de cena? Não, ainda não. Eu diria que isso é cedo da gente colocar, até porque quando foi perguntado se essa pauta entraria, né, durante a reunião, ali o encontro deles, o presidente Trump cortou abruptamente aí essa pergunta. Ele disse, olha, não é da sua conta. Ou seja, ele até demonstrou um desconforto com o assunto, porque, claro, é uma pauta que ele já levantou lá atrás e que agora seria até contraditório dele abandonar de uma forma tão radical. Será que vai ser a pauta predominante? Na minha opinião, não é. Para o presidente Trump, ele já tem, o histórico dele comprova isso, a pauta predominante é dinheiro, é comércio, é aquilo que vai beneficiar a economia americana. Agora, também isso não significa que a pauta seja irrelevante ou inexistente nos próximos encontros. Isso deve sim voltar. E o que o presidente Lula vai dizer que vai ser entre eu e ele, não vai entrar na negociação, é muito estranho. Parece que até ele está sugerindo uma questão meio que por baixo do pano. Aqui no Brasil ele consegue fazer isso. Nos Estados Unidos eu acho que já não é tão fácil. Mota, queria te ouvir também nessa questão a respeito da parte política dessa história toda, porque parece que no setor de comércio há um ânimo, pelo menos uma expectativa mais otimista em relação à negociação. E essa parte política, Mota? Parte política é absolutamente tudo. Não existe parte comercial sem parte política. Eu acho que houve um erro nessa afirmação de que a decisão sobre as sanções vai ser tomada pelos dois presidentes. Não vai ser, não. Quem decide as sanções é um presidente. O presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Não há dúvida que esse encontro na Malásia beneficiou o governo brasileiro, cuja preocupação principal é a narrativa com vistas às eleições do ano que vem. Mas nunca podemos esquecer que há muito mais em jogo. As sanções Magnitsky, uma eventual e próxima invasão da Venezuela e ainda a investigação dentro da seção 301, que continua em andamento. Tudo é política nessa negociação.